O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as nossas notificações. Irmãos queridos, que bênção neste domingo podermos presencialmente participar deste culto. Que bom que você está aqui. Bendito seja Deus. Convido você agora também a abrir sua Bíblia comigo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E vamos ler até o versículo 28. De 1 a 28. Esta passagem talvez seja a mais exaustiva, a mais completa, a mais eloquente de toda a Bíblia sobre esta verdade magna, que é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi dada não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos, e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe são ou lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estejam sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém? Eu peço que você observe comigo 3 versículos que destacarei nesta passagem. O primeiro deles é o verso 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Verso 4. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E agora,
o versículo 23. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então hoje eu quero falar sobre 3 verdades com vocês. Primeira, Cristo morreu pelos nossos pecados. Segunda, Cristo ressuscitou para a nossa justificação. Terceira, Cristo voltará para a nossa glorificação. Esta é a tônica da nossa meditação nesta manhã. Bom, nós estamos no período chamado Páscoa. É curioso isso, mas de vez em quando você recebe um WhatsApp dizendo Feliz Páscoa. E até o comércio, muito animadamente, celebra essa data. E muitos até se presenteiam com um delicioso chocolate, chamado ovo de Páscoa. E a nossa geração parece que está acostumada a pensar que a Páscoa tem a ver com o coelho, e tem a ver com o chocolate. Eu queria então, muito brevemente, introduzir a minha mensagem, relembrando a vocês a história da Páscoa. A Páscoa é a maior festa judaica, porque a Páscoa é o momento histórico quando Deus libertou o seu povo de uma amarga e longa escravidão no Egito. 9 pragas já haviam devastado o Egito, porque cada praga que veio desbancava uma divindade no panteão egípcio. A 10ª praga seria o golpe final, seria o último prego no caixão das divindades egípcias. E então Deus avisa que haveria naquela noite, Ele mesmo passaria por toda a terra do Egito, e todo primogênito morreria naquela noite, para que os egípcios, para que os israelitas não sofressem o mesmo juízo. Deus ordena que cada família imolasse um cordeiro, e colocasse o sangue no batente das portas, e então o Senhor naquela noite passaria pelo Egito. Ao ver o sangue, passaria por cima, e ali não aplicaria o juízo. E assim aconteceu. Naquela noite, o Senhor passou por toda a terra do Egito, aplicando o seu golpe final, o seu juízo final, para tirar o seu povo da amarga escravidão do Egito, golpeando a última divindade, o próprio faraó. Os israelitas não foram poupados porque eram melhores. Os israelitas não foram poupados porque eles eram mais virtuosos. A diferença entre a vida e a morte naquela noite era o sangue. É por isso que na língua inglesa a palavra Páscoa, Passover, é passar por cima. Quando Deus viu o sangue, passou por cima e ali não aplicou o juízo. Naquela noite, Israel foi liberto da amarga escravidão no Egito. Meus amados, isso apontava para algo maior. Isso apontava para Cristo. E quando João Batista veio como precursor do Messias, ele olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo, interpretando esse fato, lá em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, diz que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. O próprio Jesus, que profetizou sua morte, e que agora no cenáculo, naquela semana da paixão, reunido com seus discípulos, pega um pão e parte e diz: esse é o meu corpo que é dado por vós. Depois ele pega o vinho e diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue, tomai e bebei dele todos, fazei isto em memória de mim, até que eu retorne para vós. E ali Jesus encerra a Páscoa judaica. A Páscoa judaica foi até ali como sombra de uma realidade que se consuma em Cristo Jesus. Jesus então é o Cordeiro de Deus, Jesus então é o sumo sacerdote, e a partir dali ele varre do altar os animais mortos, e ele mesmo vai verter o seu próprio sangue para a nossa redenção e libertação. Então, eu gostaria de dizer aos meus amados nesta manhã,
que a Páscoa judaica se cumpriu em Cristo, e daqui a pouco nós participaremos da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, o sacramento que Jesus instituiu, e esta é a Páscoa cristã. Nós temos o Cordeiro Pascal, que é Cristo, o seu sangue foi vertido, e pelo seu sangue nós somos remidos da escravidão, da morte, do pecado e do inferno. Meus amados, se nós usarmos a palavra Páscoa como um vocabulário muito conhecido, diríamos a vocês então, que esta celebração aponta-nos para 3 verdades essenciais do cristianismo. A primeira delas é que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Sabe o que significa isso? A morte de Cristo não foi um acidente, não foi um acidente. Ela foi profetizada detalhadamente, séculos antes de Jesus vir ao mundo. O próprio Jesus, conforme foi lido hoje aqui em Lucas 24, havia dito na Galileia para os seus discípulos e para estas mulheres que eram da Galileia, que sustentaram o ministério de Jesus e que acompanharam Jesus a Jerusalém e que foram levar aromas para embalsamar o seu corpo. Jesus havia dito para eles e para elas que era necessário que ele subisse para Jerusalém, fosse entregue nas mãos dos pecadores para ser crucificado, para ressuscitar ao terceiro dia. Quando Jesus morreu, ele morreu debaixo da profecia, ele nasceu para morrer, ele veio para morrer, ele tinha consciência disso. Ele não foi para aquela cruz porque certamente Judas o traiu por ganância. Ele não foi para aquela cruz porque o sinédrio, por inveja, o entregou ao governador romano. Ele não foi para aquela cruz porque Pilatos covardemente o sentenciou à pena de morte, morte de cruz. Ele foi para aquela cruz porque o Pai o entregou por amor. Ele foi para aquela cruz porque Ele mesmo voluntariamente deu a sua vida por nós. A morte de Cristo certamente foi o crime mais horrendo da história. O crime mais horrendo da história. Judeus e gentios se mancomunaram para matar o autor da vida, mas diz o apóstolo Pedro em Jerusalém, que aquilo que os homens fizeram, simplesmente estavam realizando o predeterminado propósito e desígnio de Deus, porque na verdade a morte de Cristo já estava selada antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus morreu antes da fundação do mundo, nos decretos de Deus, ele veio para morrer, e aquela morte estava profundamente sinalizando o cumprimento do propósito de Deus. Por que ele morreu? Ele morreu porque o Pai amou você, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que ele morreu? Ele morreu porque o Pai não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Por que ele morreu? Diz Paulo nesse texto, ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele não morreu como um mártir, ele morreu como o nosso redentor, ele morreu como o nosso representante, ele morreu como o nosso fiador, ele morreu porque assumiu o nosso lugar como nosso substituto e sofreu o golpe da lei que nós devíamos sofrer e satisfez a justiça de Deus que nós não podíamos fazer. Ele bebeu sozinho aquele amargo cálice da ira de Deus e ele morreu a nossa morte pelos nossos pecados, para quitar a nossa dívida, para nos redimir e nos dar a vida eterna. Esta é a verdade principal da Escritura. O apóstolo, ou melhor, o evangelista Lucas, lá em Lucas 9:31, vai dizer que o nosso êxodo, a nossa libertação da escravidão, aconteceu quando Jesus subiu para Jerusalém para morrer na cruz, em nosso lugar, em nosso favor. Mas o apóstolo Paulo vai dizer ainda no versículo 4, que a segunda verdade que nós estamos celebrando nesta manhã, é que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E se a morte de Cristo não foi um acidente, a ressurreição de Cristo não foi uma surpresa. Ele profetizou não apenas a sua morte,
mas ele profetizou também que ressurgiria dentre os mortos no terceiro dia. E sabe, amados irmãos, esta é uma verdade que incomoda muito o mundo. Essa é uma verdade que desestabiliza o inferno. Esta é uma verdade que os céticos querem fazer de tudo para que o mundo não escute. Foi por isso que lá atrás, aqueles mesmos que levaram Jesus ao pretório romano, acusando-o de blasfêmia e conspiração, deram somas vultuosas aos soldados para que eles negassem que Jesus havia ressuscitado. Uns dizem que ele nem chegou a morrer, outros dizem que o corpo dele foi roubado pelos discípulos, outros dizem que as mulheres foram no túmulo errado e saíram pregando para o mundo que ele havia ressuscitado. Os céticos ainda hoje odeiam esta verdade. E sabem por que odeiam? Porque odeiam a Cristo. E sabem por que odeiam a Cristo? É porque ele está vivo. Ninguém odeia um morto. Ninguém odeia hoje os faraós do Egito. Ninguém odeia hoje Senaqueribe. Ninguém odeia hoje Nabucodonosor. Ninguém odeia hoje Ciro, Dario o Grande. Ninguém odeia hoje Carlos Magno. Ninguém odeia hoje Alexandre o Grande. Ninguém odeia hoje os Césares de Roma. Por que Jesus é odiado hoje? Porque ele está vivo, porque ele venceu a morte, porque ele está no trono, porque ele é o Rei dos Reis, porque ele é o Senhor dos Senhores, porque ninguém pode deter o seu braço poderoso. Ele está vivo, ele ressuscitou, ele entrou nas entranhas da morte, ele arrancou o aguilhão da morte, ele matou a morte, ele ressurgiu e ele inaugurou a imortalidade. O apóstolo Paulo vai dizer que a verdade da ressurreição de Cristo, historicamente, é incontestável, irrefutável, porque ele ressuscitou e apareceu às mulheres, a Pedro, aos discípulos, a mais de 500 irmãos de uma só vez, a Tiago, a Paulo, a João na ilha de Pátimos. Quando João o vê na sua glória, na sua majestade, cabelos brancos como a neve, olhos como chamas de fogo, as mãos segurando a igreja, os pés como de bronze polido, a sua voz era como voz de muitas águas, da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes, o seu rosto brilhando como o sol no seu fulgor. Diz a Bíblia que João cai como morto aos seus pés, e o Senhor bota a mão direita sobre ele e diz: não temas, João, eu sou o primeiro e o último, eis que eu estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Louvado seja Deus, ele é o Cristo vitorioso, ele é o Cristo vencedor. Essa verdade não é uma verdade lateral, irmãos, não é uma verdade superficial, de forma nenhuma. O apóstolo Paulo argumenta aqui que se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação. Eu estou perdendo meu tempo aqui. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, vocês estariam perdendo o tempo de vocês aqui. Se Cristo não ressuscitou, diz Paulo, então nós somos falsas testemunhas de Deus. Se Cristo não ressuscitou, então os mortos não ressuscitam. Se Cristo não ressuscitou, ainda permanecemos nos nossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que dormiram em Cristo pereceram. Se Cristo não ressuscitou, então nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas o brado do apóstolo é este: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ele ressuscitou, ele venceu a morte. Agora você e eu podemos olhar na cara da morte e perguntar: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Nós podemos bradar com toda a força da nossa alma: tragada foi a morte pela vitória. Temos esperança. Nosso último endereço não é mais o túmulo gelado. A morte não tem mais a última palavra. Nós cremos que Jesus é a ressurreição e a vida, e nós cremos que todo aquele que vive nele e crê não morrerá eternamente, mas já passou da morte para a vida. Esta é a mensagem da esperança que cremos.
porque o verso 20 deixa claro isso para nós. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. O que significa isso? Significa que quando um crente morre agora, nós podemos usar um eufemismo, dizendo que ele não morreu, ele está apenas dormindo. E é claro que esta figura de linguagem aponta para duas coisas: que quando um crente morre, ele está dormindo no sentido de que o corpo que foi feito do pó é pó, volta ao pó. Não é a alma que dorme. Nós não cremos nisso. Nós não cremos em aniquilamento, não cremos. Nós não cremos em purgatório, não cremos. Nós não cremos em sono da alma, não cremos. Nós não cremos em reencarnação, nós não cremos. Nós cremos que quando um crente morre, a sua alma é imediatamente aperfeiçoada para entrar no céu. Já começa a desfrutar o céu. Portanto, não é a alma que está descansando. A alma está reinando com Cristo. A alma já está desfrutando das venturas celestiais. Nós cremos que o corpo, que foi feito do pó, é pó, volta ao pó. E esta é a linguagem do descanso. Esses são os que dormem. O que dorme é o corpo, não a alma. Porém, quando Jesus voltar, aqueles que estão com Ele no céu, já glorificados, a sua alma glorificada, esses virão com Ele entre nuvens. E a primeira coisa que vai acontecer, diz a Escritura, é que antes dos vivos serem transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, os mortos em Cristo primeiro ressuscitam. Só depois os vivos são transformados. E esse corpo que agora ressuscita glorificado, se une àquela alma que já estava na glória, e então nós estaremos para sempre com o Senhor. Se você pergunta, como perguntaram para Paulo no capítulo 15, verso 35, em que corpo vem? Paulo responde que uma espécie de semeadura, semeia-se na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Sabe o que significa isso? Esse corpo nosso é corruptível, inegavelmente corruptível. O tempo vai esculpindo rugas na nossa face, querendo ou não. Os nossos cabelos ou ficam brancos ou caem, inevitavelmente. Nossas pernas ficam bambas, nossos joelhos trôpegos, nossas mãos descaídas. Há envelhecimento, ficamos enrugados, fracos, caquéticos, porque somos mortais. Mas o corpo que vai ressuscitar não fica velho, não fica cansado, não fica enrugado, não fica caquético, não fica doente, não fica estressado, não tem ansiedade, não tem depressão, não tem defeito físico. O corpo da ressurreição não terá briga nem com o espelho, nem com a balança. Nós teremos um corpo perfeito, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Diz o apóstolo Paulo: semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Oh, meus irmãos, quantos de nós já vimos ou um amigo, ou um parente, ou um membro da família, tantos anos doente, ou tantos meses hospitalizado, ou tantas vezes lutando bravamente com enfermidade crônica e terrível, que foi assolando o corpo, que foi machucando o corpo, e a pessoa ficou como que pele e osso, lutando bravamente para viver. Quando essa pessoa morre e ela é lançada no ventre da terra como uma semente machucada, em desonra, o que vai ressurgir daí é um corpo de glória, é um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus, que vai brilhar como o sol no firmamento. Bendito seja Deus. Paulo diz: semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Oh, como nós somos fracos, como nós temos limitações,
como o nosso corpo tem impossibilidades intransponíveis, mas o corpo da ressurreição será um corpo poderoso, como o corpo de Jesus, que entrava numa casa com a porta fechada, sem ninguém precisar abrir a porta, como ele saía de Jerusalém e aparecia lá na Galileia, mais de 100 quilômetros, sem precisar percorrer o trecho, como ele fisicamente retorna ao céu entre nuvens. Assim será o corpo da ressurreição, um corpo poderoso. Então, eu quero dizer a você que esta é a mensagem da Páscoa, que Jesus venceu a morte, que Jesus matou a morte, que Jesus inaugurou a imortalidade, e que Ele ressuscitou como primícias, como primeiro, e nós estamos seguindo nessa fila. Nós também, se não formos transformados, porque se Jesus voltar e nós não morrermos ainda, não é desse jeito que nós vamos para o céu não, nós vamos ser transformados, mas se nós partirmos antes, nós já vamos começar a gozar das venturas do céu, e quando Jesus voltar, nós não teremos prejuízo, porque os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, só depois os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Por isso um crente não vê a morte como uma derrota, como um fracasso, como uma tragédia, porque para nós viver é Cristo e o morrer é lucro. Para nós morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Para nós morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Para nós morrer é bem-aventurança, porque aos olhos do Senhor preciosas são a morte dos seus santos. Bendito seja Deus, temos uma viva esperança. Mas esse texto termina dizendo que a mensagem da Páscoa tem 3 colunas centrais. Primeiro, Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo, Jesus morreu, ressuscitou para a nossa justificação. Terceiro, Jesus voltará para a nossa glorificação. E a segunda vinda de Cristo, irmãos, é a acrópole da esperança cristã. A segunda vinda de Cristo, irmãos, é o pináculo da nossa segurança, da nossa esperança. Jesus voltará. Este mundo que está gemendo, esta terra que está gemendo, os homens que estão desesperados, parece que o mundo sem rumo, as pessoas com inversão de valores, dominando o mundo, a ganância, a violência, a promiscuidade, o mal prevalecendo, a injustiça prevalecendo, as pessoas virando as costas para Deus e blasfemando do nome de Deus e zombando da santidade de Deus, pois, meus amados irmãos, o mal não prevalecerá, a mentira não prevalecerá, o ódio não prevalecerá, o ateísmo não prevalecerá, o pecado não prevalecerá. Deus há de julgar o mundo com justiça e Jesus voltará para estabelecer o seu reino de glória, e Ele há de reinar de céu, de mar a mar, e o seu reino não terá fim. Como Ele voltará? Diz a Bíblia, Ele voltará pessoalmente. Assim como vi subir, assim Ele descerá dos céus. Disse os 2 anjos aos discípulos. Como Ele voltará? Ele voltará visivelmente, todo olho verá, até aqueles que o transpassaram. Como Ele voltará? Ele voltará audivelmente, ao ressoar da trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, Ele descerá dos céus, todos ouvirão isso. Como Ele voltará? Ele voltará repentinamente, como abrir e fechar de olhos, como um relâmpago risca os céus do oriente ao ocidente, assim Ele voltará. Como Ele voltará? Ele voltará inesperadamente, vai ser como ladrão de noite, onde as pessoas não estarão esperando, vai ser como nos dias do dilúvio, compravam e vendiam, e casavam e davam em casamento, até que chegou o dilúvio. Assim será a volta do Senhor Jesus, não vai ser num dia óbvio, vai pegar as pessoas de surpresa. Como Ele voltará? Ele voltará inescapavelmente, como mulher grávida tem que dar à luz, precisa dar à luz, aquela criança vai nascer necessariamente, é dessa maneira, ninguém pode mudar essa agenda, ninguém pode alterar esse cronograma, os homens podem negar que Ele voltará, os homens podem duvidar que Ele voltará, mas Ele certamente voltará. A Bíblia diz que Ele vai voltar como? Ele voltará vitoriosamente. Diz o apóstolo Paulo aqui, que Ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E diz a Bíblia,
que ele vai julgar as nações, e ele vai lançar no lago de fogo o anticristo, o falso profeta, o dragão, todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, e enfim, o último inimigo a ser vencido, a morte. Tudo isso vai ser lançado no lago do fogo. A sua vinda será proposital. Ele vem para derrotar os seus inimigos, ele vem para estabelecer o seu reino de glória, ele vem para reinar com a sua igreja para sempre e sempre e sempre e sempre. Essa é a mensagem da Páscoa. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo voltará. A pergunta para vocês que estão aqui, para você que está aí me assistindo, é esta: você está preparado para este grande encontro com Jesus? A ordem de Deus é: se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, porque hoje é o dia oportuno, hoje é o dia da salvação. Hoje Jesus pode ser o seu advogado, amanhã, certamente, ele será o seu juiz. Curva a sua fronte, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque nós temos uma viva esperança. Estamos como que na ponta dos pés, com os olhos fitos nas alturas, na certeza de que o Cristo que morreu, o Cristo que venceu a morte, o Cristo que está no trono, é o Cristo que voltará. Voltará para julgar vivos e mortos, voltará para julgar as nações, voltará para colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, voltará para reinar com a sua igreja pelos séculos sem fim. Então, meu Deus, se alguém está nos acompanhando agora, e os irmãos que aqui conosco estão nesse templo, se porventura alguém que ainda não teve uma entrega completa, uma rendição total, de confiar somente no Senhor Jesus Cristo para a sua salvação, que nesta manhã, que nesta hora, o teu Espírito opere milagrosamente a regeneração neste coração, para que haja salvação, para que haja glória ao teu nome, para que a tua igreja celebre com tanta alegria, juntamente com os anjos do céu, por um pecador que se arrepende. Oramos com alegria e com gratidão, pela viva esperança que temos em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa verdadeira Páscoa, e a Ele nós rendemos a honra, a glória e o louvor agora e eternamente. Amém.